Olha, querida companheira Gleice, querida companheira Benedita, queridos companheiros e companheiras que estão participando nessa sala, nesta reunião. A Benedita começou fazendo um alerta, dizendo que era possível que tivesse uma outra pessoa infiltrada. E eu dizia para a Benedita que não tem problema que tivesse pessoa infiltrada. A gente queria convertê-lo. A gente queria convencê-lo. A gente queria poder provar para ele que se ele ouvisse a verdade, se ele ouvisse o brilho nos olhos de quem fala a verdade, ele, se estivesse nessa sala para criar qualquer confusão, iria pedir perdão a todos nós, pedir perdão a Deus e virar uma pessoa honrada, defensora da verdade e nunca defensora da mentira ou do mal. A segunda coisa, Gleice e Benedita, que me chamou a atenção nessa reunião, é que um partido que tem essa qualidade de gente assumindo a sua religiosidade, assumindo, sabe, de corpo aberto, de cabeça erguida, que são evangélicos, que fazem porque acreditam, é um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fosse um gato, são tangidos por aqueles que querem mentir. O que a gente percebeu nesse encontro é que as pessoas têm cabeça, que as pessoas têm inteligência, que as pessoas gostam e concordam com a diversidade, com a pluralidade. As pessoas não querem ser iguais. As pessoas querem ser democráticas, as pessoas querem amar, as pessoas querem conviver bem na diversidade. É essa a lição que a gente tira de uma reunião extraordinária como essa. Aliás, essa reunião, para mim, Gleice, ela nos mostra que a gente deveria criar na televisão do PT, na rádio do PT, um momento evangélico. Um momento na nossa rádio, na nossa televisão, em que a gente pudesse ter vocês falando. Não é escolher um pastor, não é escolher um bispo, é vocês. Do jeito que vocês falaram, com a tranquilidade que vocês falaram, com a alma aberta, sabe, do jeito que vocês falaram, que interessa para a gente colocar nas nossas redes, para as pessoas perceberem efetivamente o que é a religião evangélica no nosso país. Porque há muito fetiche, há muita queimação, há muita maldade, contra e a favor, há muito diz que diz, e quando a gente ouve vocês falarem, a gente está vendo simplesmente as pessoas falando a verdade, falando com o coração, falando com a alma, falando aquilo, sabe, que precisa ser falado, porque a verdade ela vencerá em qualquer hipótese. Eu lembro que quando a gente estava fazendo um livro, há uns 3 anos atrás, nós ficamos discutindo, os companheiros jornalistas que ajudaram a tentar colocar o nome no livro, e pensa no nome, pensa no nome, pensa no nome, e eu falei, o nome é o seguinte, só tem um só, a verdade vencerá. E por que eu queria que a verdade vencerá? Porque na minha vida, a verdade venceu a vida inteira. Deixa eu contar um pouco para vocês. Eu nasci na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. O meu pai deixou a minha mãe grávida de mim e veio embora para São Paulo. Ele só foi voltar a Pernambuco 5 anos depois. Eu já andava, já brincava, mas não conhecia meu pai. Ele foi para Pernambuco, ficou lá umas 2 semanas e voltou para São Paulo. E quando eu tinha 7 anos, minha mãe resolveu largar tudo que a gente tinha, porque o tudo nosso era quase nada. Era uma casinha daquela feita de barro e bambu que vocês conhecem. Se não conhecem, porque nunca viram, já viram na televisão. Era uma terra muito pequena, era uma terra que não dava quase nada, e se desse a gente não tinha dinheiro para comprar semente, a gente não tinha condições de plantar, ou seja, a gente não tinha uma vaquinha para dar leite, a gente não tinha nada. Era uma mulher e 8 filhos para sobreviver às custas de um pouco de dinheiro que o pai mandava para Pernambuco. Minha mãe teve a coragem de sair de Garanhuns
pegar um pau de arara, andar 13 dias no pau de arara, chegar em São Paulo para encontrar o meu pai. Ou seja, qual não foi a surpresa da minha mãe, que a minha mãe chegando no Porto de Santos, encontrou meu pai casado com outra mulher e com mais um monte de filhos. Ou seja, a minha mãe toma a atitude de se separar do meu pai, ela vem para São Paulo, sabe, em 1956, a minha mãe vem sem nenhum filho trabalhar, sem ninguém, arruma emprego de carvoeiro para um, arruma emprego de vendedor de sardinha para outro, ou seja, e ela vem separada do meu pai. Quando minha mãe se separou do meu pai, a gente não tinha nada. A gente tinha uma lata de leite mococa vazia e a gente tinha uma tina. Quem não sabe o que é tina, é uma barrica cortada no meio, que era utilizada para tomar banho e para lavar roupa. Foi essas coisas que nós tínhamos para levar quando minha mãe se separou do meu pai. Ou seja, depois disso, a gente sobreviveu. Minha mãe conseguiu sozinha criar os 8 filhos. Meu pai muitas vezes tentou voltar, minha mãe nunca aceitou voltar. Ou seja, eu fico pensando que isso só foi possível porque tinha um dedo ou tinha a mão de Deus em cima da família. Ou seja, depois eu fico pensando, sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei não pode ser mérito pessoal. Tem 2 coisas que eu debito a ascensão na minha vida: a Deus e ao povo brasileiro, que acreditou, que trabalhou e que ajudou as transformações que nós conseguimos no nosso país. Quando eu fui entrar no movimento sindical em 1975, as pessoas diziam que não adiantava entrar no sindicato porque não podia mudar nada no sindicato, porque o sindicato era tudo pelego. E aconteceu que em 3 anos, Bené, a gente mudou a história do sindicalismo brasileiro. A gente mudou a história do sindicalismo brasileiro. Aí surgiu um novo sindicalismo, todo mundo aprendeu a lutar, todo mundo aprendeu a fazer greve, todo mundo aprendeu a se organizar. Eu fui dezenas de vezes a quase todos os estados brasileiros organizar sindicato. E eu dizia outra vez, não é possível, sabe? É porque isso não pode ser por conta de mérito pessoal. Isso tem que ser sempre o mérito do povo brasileiro e o dedo de Deus. Quando eu pensei em criar um partido político, as pessoas diziam, não dá para criar partido político de trabalhador, isso não existe. Quantos cientistas políticos famosos diziam para mim, ô Lula, isso é uma bobagem, você não vai conseguir criar um partido de trabalhadores. Não é possível ter um partido de trabalhadores. Pois bem, nós não só provamos que era possível, como nós criamos o mais importante partido da América Latina, um partido comprometido com o povo trabalhador. No começo era dirigido quase que totalmente por trabalhadores. Eu lembro de reunião que eu fiz em São Bernardo, em 1979, ainda no movimento próprio PT, que nós trouxemos quase 80 deputados de Brasília para vir aqui. Inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso estava nessa reunião, e eu lembro que ele teve uma conversa comigo e com o Jacob Ittar, e ele dizia que se a gente mudasse de nome, era possível que muita gente entrasse no PT, e a gente não quis mudar de nome, porque a gente era trabalhador, a gente queria um partido dos trabalhadores. Eu que jamais tinha pensado em política. Eu que em 1978 dizia, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que isso era o máximo, quando na verdade era um gesto de ignorância. E depois, esse cara que não gostava de política, que não gostava de quem gostava de política, sabe, que jamais pensou em ser candidato a vereador, funda um partido político e vira presidente da República. Outra vez, eu fico debitando tudo isso na mão de Deus, porque não pode ser normal. Tinha muita gente mais estudada, tinha muita gente muito mais letrada, tinha muita gente com muito mais competência intelectual, e eu fico dizendo, por que veio para mim? Veio para mim porque eu acho que tem, sabe, alguma coisa superior dizendo é a hora e a vez. E vocês sabem que eu tinha muito medo. Vocês não pensem que era só coragem, não. Quando eu ganhei as eleições, você não imagina,
sabe, a dor de barriga que eu tinha, como é que vai governar esse país? Os economistas diziam que o país estava quebrado, os economistas diziam que não tinha jeito, era 12% de inflação, era 12% de pessoas desempregadas, o Brasil devia 30 bilhões da FMI, como é que a gente vai governar esse país? O país está quebrado. Eu ficava pensando, pô, se essas pessoas dizem que são minhas amigas e estão dizendo que o Brasil está quebrado, por que eu tenho que ser candidato? Ou seja, nós fomos candidatos. Bom, vocês sabem que eu perdi muita eleição, né? Perdi 89, 94, 98, até que vocês resolveram me eleger em 2002. Ou seja, e quando eu ganhei as eleições, é que o medo aumentou, porque eu falava, e se não der conta do recado? E se não der conta do recado? Eu lembrava do Waleska na Polônia. O Waleska era um dirigente sindical do estaleiro de Gdansk, ele teve muita ajuda, ele ganhou as eleições, foi presidente da República. Aí, quando ele foi presidente, que ele foi se reeleger, ele só teve 0,5% de voto, porque o governo dele tinha sido um fracasso. E eu falava, eu não posso fracassar. Por que eu não posso fracassar? Porque se eu fracassar, eu não vou morar em Paris, eu não vou morar em Nova York, eu não vou morar em Londres, eu vou morar em São Bernardo, a 600 metros do sindicato, a 2.000 metros da Volkswagen, a 6 quilômetros da Mercedes-Benz, eu vou ver a peãozada todo santo dia, como é que eu posso errar? E outra vez, eu debito, sabe, algo muito superior a gente ter feito o que a gente fez. Primeiro, a credibilidade que a gente deu ao povo brasileiro. Para a gente elaborar as políticas públicas que nós fizemos no país, nós fizemos 74 conferências nacionais. Cada conferência nacional era precedida de conferência municipal, de conferência estadual e de conferência nacional. Foram essas 74 conferências nacionais que deram a nós a sabedoria de escrever as políticas públicas que nós colocamos em prática nesse país. A segunda coisa que nós fizemos, sabe? Se você não trabalhar com o coração, se você, ao invés de governar, não tiver a decisão de cuidar do povo, você não vai fazer nada, você vai fracassar. Porque não tem ninguém para fazer pressão para o pobre entrar no orçamento. Sabe, quem entra no orçamento são as chamadas categorias organizadas. As Forças Armadas estão lá no orçamento. Estão lá no orçamento. E 2/3 do orçamento das Forças Armadas são gastos com os aposentados. Eles não falam, mas falam muito na aposentadoria do povo pobre e trabalhador. Ou seja, depois você tem todo lá a Receita Federal, o Ministério Público, está todo mundo no orçamento da União. E não tem o pobre. Porque o pobre não pode ir para Brasília, o pobre não pode fazer pressão, o pobre, às vezes, não tem nem como reclamar. Só para vocês terem ideia, uma vez eu estava com o Dornelles, que foi senador pelo Rio de Janeiro, era sobrinho do Tancredo Neves, foi secretário da Receita Federal, foi ministro, ele estava num palanque, ele disse assim para mim, ô presidente, eu já fui tudo nesse país e eu não tinha noção da quantidade de pobre que tinha no Rio de Janeiro. Olha, como é que pode uma pessoa que já foi tudo no país não saber que tinha tanto pobre no Rio de Janeiro? É porque sempre ia para a praia de Copacabana, não ia para os morros, não ia para a periferia, saber aonde é que estão os pobres. Então, compreendo tudo isso, que me causava muito medo, eu falei, Sinage, se a gente não colocar o pobre no orçamento, a gente não resolve o problema do Brasil. A Bené estava no governo. E eu dizia, olha, a gente vai ter que mudar o discurso. Ao invés da gente falar em gasto, a gente vai ter que falar em investimento. Ou seja, tudo que for para o pobre é investimento. Educação tem que ser investimento. Saúde tem que ser investimento. Até porque se a pessoa estiver com saúde, ela vai trabalhar mais, ela não vai gastar dinheiro público correndo para o hospital. Ou seja, a escola técnica tem que ser tratada como investimento. Vocês pensam que foi fácil criar o ProUni? Vocês pensam que foi fácil fazer o FIES? O FIES já existia, mas não tinha ninguém que bancasse o fiador. Ninguém queria ser fiador de estudante. E nós tomamos a decisão de que o Estado vai ser o fiador do povo. Se o Estado pode financiar rico, por que não pode financiar pobre? Mas foi essa mudança de cultura e de comportamento que nós fizemos que a gente conseguiu fazer a maior política de inclusão social da história desse país. Eu falo isso com muito orgulho. Faço isso com muito orgulho. E faço isso porque eu tenho certeza que muitos de vocês participaram. Muitos de vocês participaram direto e indiretamente da possibilidade da gente fazer as coisas que aconteceram nesse país.
Sabe, o sucesso disso depende muito e dependeu muito da participação do povo brasileiro. Eu nunca acreditei nessa história de que os evangélicos iam votar não sei aonde, iam votar não sei aonde. Eu acho que os evangélicos votam naqueles que tiverem capacidade de convencer eles, naqueles que fizeram seus argumentos chegar até eles. Lamentavelmente, a gente teve em 2018 uma campanha aversa com fake news, com muita mentira, coisa que a gente não estava tão acostumada. E nós aprendemos. Nós aprendemos. Eu acompanho pesquisa todo dia e eu não vejo o Bolsonaro ganhar de mim no meio dos evangélicos. Eu não vejo. Isso porque ele já está em campanha, eu não estou ainda. Quando a gente está em campanha, eles vão ver a qualidade do nosso discurso para o povo religioso de todas as religiões. Porque nós precisamos defender o Estado laico. E cada religião tem que se organizar do jeito que as pessoas querem se organizar. Eu lembro da briga que nós tivemos quando as pessoas queriam fazer uma lei, sabe, que era quase como se fosse a lei do silêncio. E nós fizemos a tal da reforma no Código Civil para garantir a liberdade do culto. Porque sem liberdade de culto você não teria religião funcionando livremente nesse país. Teve momento que eu fui perseguido. Eu lembro uma vez, eu falo isso de coração, eu lembro que na campanha de 89, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tinha um jornalzinho, e ela fez quase que na boca da campanha um jornalzinho. Eles diziam que tinham feito 1 milhão de jornalzinhos que dizia assim, Lula, o demo. Lula, o tempo. Mas depois que eu fui presidente, eu tive uma extraordinária relação com todas as igrejas. Eu fui amigo de todo mundo, conversei com todo mundo e governei para todo mundo. Porque eu não queria governar para o pastor, eu queria governar para o povo. Sabendo que a maioria na periferia desse país, hoje, sabe, está vinculada a uma igreja evangélica, porque ela é só maioria, sabe? Só a maioria, sobretudo as menores, são maioria em qualquer periferia que você for desse país. E a gente sabe da representatividade que tem o povo evangélico no mundo hoje, no mundo político, sabe? É muito forte. E nós sabemos que a gente tem que conversar com os evangélicos, sabe, enquanto povo, enquanto cidadão brasileiro, cidadã brasileira, e dizer aquilo que a gente pensa, sabe, que precisa acontecer no Brasil. Eu não precisaria mais voltar a ser candidato a presidente do Brasil. Confesso a vocês que às vezes eu acho que eu não tenho muito juízo. Porque depois de fazer tudo o que nós fizemos, sabe, eu poderia passar o resto da minha vida, quem sabe, não dá para pescar aqui em São Paulo, no Rio Tietê, porque está muito poluído, mas eu iria procurar um lugar para pescar. Mas acontece que há uma coisa que fala mais forte na minha cabeça, no meu coração. Ou seja, quem é que vai lutar para tirar esse país da miséria que ele se encontra? Nós tínhamos conseguido acabar com a fome nesse país. A coisa que eu tinha mais orgulho é quando eu falava que o cidadão estava no fim de semana comendo um churrasquinho, assando uma picanha, uma costela. A coisa que eu tinha mais orgulho era saber que o jovem preto da periferia, a menina preta da periferia, filha de empregada, filha de empregado, estava podendo entrar numa universidade. Nós saímos de 3,5 milhões de jovens na universidade para 8 milhões de jovens na universidade. A quantidade de meninas, vocês viram nessa viagem minha, sabe, que eu fui agora, eu estava em Paris, quando aparece aquela menina, sabe, do Benin. O Benin é um país aqui do outro lado do Brasil, ali na África, um país pequenininho. Aquela menina que gravou aquela coisa emocionante, sabe, que ela conseguiu fazer a universidade e está fazendo mestrado lá fora. Aquela menina acabou de sair, né, entrou uma menina do Piauí, também pobre, negra, evangélica, agradecendo ao governo, agradecendo a Deus, sabe, porque ela também estava fazendo doutorado lá em Paris. É esse país que a gente pode construir, e é esse país que o povo quer construir e sabe construir. Vocês já provaram que é possível construir? Eu lembro quando a gente fez o parque no Rio de Janeiro, eu lembro a quantidade de trabalhadores que moravam nas favelas, que trabalhavam nas obras do parque, porque era uma condição que a gente punha para fazer o contrato com a empresa. Eu lembro do orgulho da mãe, eu lembro de uma mãe quando nós criamos o Bolsa Família. Eu lembro de uma avó que dizia assim para mim, presidente, antes do Bolsa Família, eu comprava um lápis e partia na metade para cada neta. Agora, depois do Bolsa Família, eu compro uma caixa de lápis para cada neta. E tinha gente, que vocês sabem quem é, que me criticava. Não, o Lula está dando dinheiro,
As pessoas estão comprando chinelo, estão comprando lápis, estão comprando caderno, as pessoas estão colocando dentadura, as pessoas não estão comprando comida. Sabe, uma ignorância, sabe, contra os pobres que eu nunca vi na minha vida. É preconceito contra o pobre mesmo. É preconceito. Tem uma parte da sociedade que não gosta dos pobres. Os pobres incomodam quando trabalha, quando entra num restaurante, quando vai no teatro, quando vai no cinema, sabe, quando vai no aeroporto. Então, eles dizem que o aeroporto está virando rodoviária. Quando o pobre vai para a praia, no lugar que os ricos pensam que é só dele. Então, nós temos um preconceito de classe que está envolvido na alma de uma parcela do brasileiro, e não é do pobre para cima, não, é de cima para baixo. Não é nós, pobres, que temos preconceito contra o rico. Eles é que têm preconceito contra nós. Então, como é que a gente vai poder suportar um país que no nosso governo chegou a ser a 6ª economia do mundo, ou de ser a 13ª economia do mundo? Como é que a gente vai viver, como disse a nossa companheira pastora aí, sabe, um país que voltou a ter 19 milhões de pessoas com fome, 116 milhões com algum problema de segurança alimentar, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas que já pararam de procurar emprego e 33 milhões de pessoas que estão vivendo de bico? Como é que a gente vai viver? Pessoas na rua pedindo esmola, com papelão escrito, eu quero comer, porque estão com vergonha de falar. Quem anda na rua de São Paulo, do Rio de Janeiro, sabe, de Pernambuco, de Salvador, a gente vê a quantidade de pessoas dormindo na rua. Esse dia da minha companheira já mostrou uma fotografia de uma pessoa de 90 anos de idade na rua. E essa pessoa dizia, o que eu fiz por merecer estar na rua com 90 anos de idade? Então, o que nós provamos, companheiros, é que o Brasil tem jeito. O que nós provamos é que esse país pode ser decente, pode ser digno. O que a gente provou é que a religião pode ser feita com muita seriedade, com muita verdade. Ninguém precisa ser charlatão, ninguém precisa mentir, ninguém precisa utilizar e abusar da boa-fé do povo. A fé do povo é uma coisa sagrada. E esse país a gente pode construir, vocês já deram demonstração que pode construir, já construíram. Nós já fizemos isso em cidades, nós já fizemos em estado, nós já fizemos no Brasil. E a única razão que a gente pode entender desse ódio contra, sabe, os pobres é a inclusão social. Sabe, a inclusão social que vem desde o fim da escravidão. A escravidão foi abolida, foi, mas deram emprego para os escravos, não. Passaram a chamar ele de vagabundo porque eles não tinham de trabalhar. Quando, na verdade, deveria ter tido um planejamento, abolir a escravidão com terra, com emprego, com propriedade, para as pessoas virarem cidadãos. Ou seja, outros países, sabe, aboliram a escravidão e pagaram o dono do escravo. Ou seja, nós podemos consertar o país? Eu acredito que pode consertar. O que me faz efetivamente querer ser candidato outra vez é porque eu tenho fé em Deus que a gente pode consertar esse país. A gente pode consertar. A gente pode fazer a economia voltar a crescer, a gente pode voltar a gerar emprego formal, a gente pode cuidar do meio ambiente com respeito e com carinho. Não é só cuidar da Amazônia, não. É cuidar da poluição no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus. A gente fala da floresta amazônica, mas a gente não fala dos igarapés, todos poluídos, sabe? E o povo morando em cima dos igarapés. Então, nós temos que cuidar do povo. Quando a gente estiver cuidando do povo, a gente está cuidando da nossa floresta, a gente está cuidando da nossa fauna, a gente está cuidando da nossa água. Isso é plenamente possível. É isso que me motiva a brigar. É isso que me motiva a dizer, eu tenho 76 anos de idade, mas tenho energia de 30. Porque a palavra desistir, para mim, ela não existe. A única luta que a gente perde é aquela que a gente não tem coragem de fazer. Portanto, companheiros e companheiras, meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que nós temos uma tarefa extraordinária. Eu acho que se a gente tiver condições, Gleice, de colocar na televisão coisas que essas pessoas falarem que podem falar, porque às vezes a gente pensa que falar é preciso sofisticar a linguagem, e às vezes as coisas mais simples que a gente fala. Esse dia eu estava numa cooperativa de catador de papel em Brasília, e uma mulher foi falar e ela disse que perguntaram para ela o que é ser de direita ou de esquerda.
E ela respondeu da forma mais simples do mundo. Ela falou, o que eu sei é que quem é de direita defende o rico, quem é de esquerda defende o pobre. E é exatamente isso. É exatamente isso. Essas pessoas já governaram o Brasil há muito tempo. Essas pessoas já governaram. Vocês viram que governador o Rio de Janeiro elegeu em 2018? Como é que pode eleger uma pessoa que não tem nenhum compromisso com nada, que não tem compromisso com a verdade, que ninguém conhece? É preciso que a gente assuma a responsabilidade. E vocês, pelo que eu ouvi vocês falarem, vocês não sabem a responsabilidade que está debitada e depositada nas costas de vocês. Não é um cara que tem que ganhar as eleições de um partido, é o povo que tem que ganhar as eleições. Porque é esse povo que vai ser convocado para governar o país. Eu quero dizer para vocês que eu estou agradecido, Belé, agradecido de coração pela lição que eu tive hoje. Eu, quando saí da cadeia, eu posso dizer para vocês que na cadeia eu aprendi muito. Na cadeia eu aprendi, inclusive, Bené, a assistir muitos cultos evangélicos pela televisão. Na cadeia não tinha TV a cabo, era só TV aberta, e aí você sabe o que o povo brasileiro vê todo santo dia. Eu assisti muitos cultos na TV. Eu vi muita gente falando coisa muito decente, muita verdade, e vi gente também tentando abusar da boa-fé do povo. Mas eu acho que a gente não pode perder a fé do povo. Sabe? E vocês, que são evangélicos, porque acreditam, porque têm fé, porque querem seguir a Bíblia e porque querem fazer o bem para esse país. Por isso, companheiros, quando eu saí da cadeia, eu fui visitar o Papa Francisco e fui visitar o Conselho Mundial das Igrejas, né? Por que eu fui visitar o Papa e o Conselho Mundial das Igrejas? Porque eu estava a fim de começar uma campanha contra a desigualdade. Nós precisamos aprender a nos indignar com a desigualdade. Não é possível esse país que produz alimento, é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, ter gente que vai dormir sem comer. Esse país que tem mais de 230 milhões de cabeças de gado. Aquela imagem que vocês viram na televisão de uma mulher pegando o osso no açougue, aquele estado do Mato Grosso tem 3,5 milhões de habitantes e 10,5 milhões de cabeça de gado. Significa que tem pelo menos 3 boi para cada pessoa. E as pessoas comendo osso. Sabe, não é possível a gente ver os estados e os países ricos gastarem tanto dinheiro com guerra, e o mesmo dinheiro não tem para gastar com as pessoas pobres que estão passando por privação, tentando atravessar o Oceano Atlântico para poder sobreviver. E por que as pessoas tentam sair de um país para outro? À procura de comida, à procura de oportunidade, à procura de uma chance de viver dignamente, porque se todo mundo tivesse comida, se todo mundo tivesse possibilidade de trabalho, ninguém saía. Certamente a minha mãe não teria saído de Guaraús, Merete, para vir para São Paulo, se ela tivesse o que comer, se tivesse onde filho trabalhar. As pessoas viajam por necessidade. Eu fui agora na Europa e o pessoal tem muito medo dos imigrantes que estão saindo da África e indo para a Europa. Muito medo. Eu dizia para eles, é engraçado. O primeiro pobre alemão que foi para o Brasil foi em 1920, na cidade chamada São Pedro, em Santa Catarina. Me parece, não sei se eu cometi um erro aí, mas vocês podem pesquisar. Bem, nós não recebemos aqui alemães ricos, italianos ricos, português rico, espanhol rico, japonês rico, era tudo pobre quando vieram. Somente depois da Revolução Industrial, depois que o Brasil começou a crescer, é que vieram os ricos. Mas nós recebemos todo mundo pobre aqui, demos terra para todo mundo trabalhar e todo mundo teve chance, e aqui foram tratados com respeito. Por que os países ricos não querem que o pobre entre? Por que o Trump ganha dinheiro dos pobres e fala da América para os americanos? E aonde vão 40 milhões de latino-americanos que estão lá? Aonde vão os negros que estão fugindo da guerra? O que eles fazem? Se fosse utilizado o dinheiro que se gastou na guerra do Iraque, mais de 4 trilhões de dólares, para cuidar dos pobres, a gente não tinha pobreza no mundo. E não é dar comida, não, é dar trabalho. É fazer uma revolução agrícola no continente africano, porque a savana africana produz com a mesma qualidade que produz o cerrado brasileiro. Então, companheiros e companheiras, vocês têm que crer que o outro mundo é possível.
Um outro mundo é possível construir. Nós já provamos isso. E eu quero votar porque eu tenho dito para o pessoal do PT e tenho dito para a eleição é o seguinte: você sabe que eu vou ter que votar e vai ter um probleminha sério, que é o seguinte: eu vou ter que fazer mais do que nós já fizemos, porque é possível fazer mais. Significa que a gente vai ter que brigar mais. Mas significa que o povo pobre tem que ser respeitado. O povo pobre tem que ter direito a comer 3 vezes ao dia, tem que ter direito a trabalhar, tem que ter direito à saúde, tem que ter direito à educação, tem que ter direito a um transporte decente. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar, porque não é possível que o país tenha ficado mais pobre. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar agradecendo a todos vocês que fizeram oração quando eu estava preso. Eu quero terminar dizendo para vocês que eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para um outro país. Eu poderia ter ido para uma embaixada. E eu tomei a decisão de não ir, porque eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que aquela turma do Ministério Público era mentirosa, que eles estavam trabalhando a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque eles queriam quebrar as empresas de engenharia no Brasil. Eles queriam quebrar a indústria de óleo e gás. Eles queriam acabar com a nossa indústria naval, como querem acabar com a nossa Petrobras, com a nossa Eletrobras, tentando privatizar. O que eles querem, na verdade, é tomar conta do nosso país. E nós queremos soberania para o nosso país. Eu fui para lá porque eu queria provar a quadrilha que foi montada para denunciar o PT. E vocês, se não sabem, guardem esse número. Somente a Lava Jato é responsável por 4.400.000 postos de trabalho perdidos nesse país. Foram 4.400.000 pessoas que ficaram sem emprego por conta de um juiz impostor, por conta de um juiz mentiroso que agora está sendo candidato, por conta de uns procuradores. O procurador disse que saiu para cuidar da filha, mas agora quer entrar na política. Ele saiu, não foi por causa da filha, por causa das mentiras que ele tinha contado, que já estava provado que ele tinha mentido. Então, a quantidade de empresas que quebraram, a quantidade de gente que perdeu emprego, 272 bilhões de reais deixaram de ser investidos na economia por conta daquela quadrilha que foi montada. Porque se você quisesse combater a corrupção e você descobriu que teve corrupção na empresa, prenda o empresário, prenda o político, mas deixa os trabalhadores trabalhar. Por que os trabalhadores têm que pagar o preço? Por que o trabalhador tem que pagar a conta? Então, companheiros, é para consertar esse país que nós precisamos de evangélicos, de mulheres e homens de todas as religiões, de mulheres e homens de todo o recanto desse país, porque esse país só tem jeito com o povo participando. Bené e Gleice, do fundo do coração, eu aprendi tanto hoje que se essa reunião tivesse sido feita 2 anos atrás, eu estaria melhor hoje do que eu estou. Eu acho que a gente teve um aprendizado, Gleice. É a 3ª ou 4ª reunião que a gente faz com muita gente. Eu acho que a gente tem que adotar, Bené, como o costume do PT, fazer mais reunião, permitir que o povo fale mais, porque vocês vão ser chamados a construir o programa de governo. Vocês que estão participando hoje dessa sala, sabe, pode começar a colocar no papel o que vocês pensam do Brasil para a educação, o que vocês pensam para a cultura, o que vocês pensam para o mundo do trabalho. Sabe, você tem que colocar no papel e mandar. Sabe, agora vocês têm como entrar em contato com o PT, nós temos um canal de televisão, nós temos uma rádio, ou seja, vocês precisam tomar conta disso e tomar conta falando. Quando um cara como aquele Magno Malta do Espírito Santo mentir a nosso respeito, não é a Gleice que tem que tentar explicar, não. A gente tem que permitir que vocês falem exatamente o que ele representa, porque vocês conhecem gente que se comporta como ele. Portanto, gente, olha, de coração, um abraço em cada mulher, em cada um beijo no coração. Obrigado por vocês existirem e obrigado por vocês serem evangélicos. Obrigado por não ter vergonha de dizer que são evangélicos e, mais ainda, dizer que são evangélicos progressistas, de esquerda e ainda petista. É tudo que eu poderia ouvir da boca de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
Olha, queremos agradecer ao presidente Lula por suas palavras. Eu penso que tudo que aqui foi dito foi maravilhoso e tudo que nós ouvimos também foi maravilhoso. Quero agradecer a minha presidenta, a nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Gleisi Hoffmann, dizer que tem sido realmente uma companheira nossa, uma ouvinte, tem ouvidos para nos ouvir e tem nos ajudado muito, muito nesta busca que nós estamos na criação dos núcleos, dos NEPTs, que são os núcleos evangélicos que são petistas, mas a nossa tarefa, e nós estaremos fazendo essa reunião, os NEPTs vão fazer uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde nós daremos a nossa contribuição, e o nosso objetivo, presidente, nesse momento, é dizer para todas as pessoas que nos acompanharam pela rede, aqueles que estão na sala Zoom, os nossos agradecimentos, e a nossa tarefa é ir junto àqueles que não estiveram conosco, que não conhecem quem é o Lula e o Partido dos Trabalhadores, e aqueles mesmo que tenham, isso é muito claro, aqueles que foram irmãos e irmãs de outras denominações, que foram e que votaram lá no presidente atual desse país, eles continuam sendo os nossos irmãos. E o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem um presidente que quer abraçá-los a todos e todas. Portanto, vamos, pelo mundo, falar que existe solução para o Brasil. E a solução para governar o Brasil está aqui do nosso lado. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bota a fé que dá. Porque esse país vai mudar outra vez para melhorar a vida do nosso povo. Que Deus abençoe a todos nós, né, gente? Tchau, vamos gente. Aí, pastores, mandando essa energia, essa bênção. Unidos pela fé. Tchau, gente. Tem uma música agora e pronto. Ó. Não desistiu de você, ele te quer. Fale com ele, diga o que quer. Um bom pastor não perde ovelhas, seu aprisco sempre cabe uma mais. Pode chamar, pode chamar, pode clamar, pode clamar. Jesus vai te ajudar. Pode chamar, pode chamar, pode orar, pode orar. Jesus vai te ajudar. No ventre da tua mãe, Jesus te conhecia. Foi dele a permissão, ouvia o teu coração, teu nome já sabia. A dor da tua alma, filhos de homens não podem tirá-la. O Filho de Deus consegue, por isso ele se entrega, ele vai te ajudar. Pode chamar, pode chamar, pode clamar, pode clamar. Jesus vai te ajudar. Pode chamar, pode chamar, pode orar, pode orar. Jesus vai te ajudar. Pode chamar, pode chamar.